Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do LTubeCast. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Leandro, tá aqui comigo. Fernando Barreto! E aí? Você está preparado? Não. Eu acho que também não. Eu conheço um pouquinho dele, um pouco assim, Cara, eu já tô assustado, porque nos bastidores eu fui trocar a camiseta, aí o cara... Não, eu escrevi 60 livros só esse ano ainda. Eu falei, oh my gosh! Segura. Pessoal, sejam muito bem-vindos ao LTubeCast. Essa cópia eu vou ter que ler. Ah, ele preparou, gente. Hoje ele não conseguiu fazer de cabeça. Eu tô emocionado. Ah, O podcast que conhece-te a ti mesmo e conhecerás o universo e os deuses. é ele, quase. Pessoal, hoje estamos aqui com o professor Miranda. Eu vou falar um pouquinho, tá? Da bio dele. Ele pode completar se assim ele desejar. Professor, vai anotando aí. Escritor, palestrante, membro da Academia Goiana Maçônica de Letras, mentor de liderança, comunicação e oratória, um grande gestor, um grande reitor, um grande amigo, um grande motociclista, Harley Davidson, roqueiro, um grande marido, eu acho que é, né? A dona encrenca tá ali, fazendo às Dona vezes encrenca. de videomaker, Isso né? é carinhoso, tá, gente? Mas eu sei que os dois têm um amor enorme um pelo outro, e pelos filhos, pela família, por Deus. E vamos falar um pouco mais sobre isso. Ô, professor Miranda, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. A primeira lá no Levemente, né? O Fernando Levemente. conhece, a Silvia também. E agora aqui no LTubeCast. Muito obrigado. Cara, Leandro, só gratidão, né? É uma satisfação estar aqui contigo, com o Barreto, no LTubeCast, pela primeira vez. Espero, já na arrancada, dizer que eu quero retornar outras. Já é de casa. Porque sempre que o processo for de construção e foca na transmutação da atitude do eu de todos nós, com o mundo, com o meio e com os atores da existência, Miranda está dentro. Né? Adoro. Não são 60 livros, 60 livros É a a meta. meta. Hoje, 33, mas 2024 fechará com 35. Pronto. Uau. Assim será. Já é, já é. Como eu falei nos bastidores, a gente já vai começar abrindo Metendo o pé na a mente porta. e o coração do Miranda. Ó, vamos lá. Você com essa experiência, essa maturidade que tem ao longo da vida, né? Hoje eu tenho um filho com 14 anos, o Fernando tem um filho de 2. 2 e 2, né? Jovens, adultos, né? Sabe o que eu gostaria, Miranda? Uma fala sua do que o jovem... Vamos pegar aí, talvez o de 2 anos, não, mas um Davi, que é meu filho, 14, 15 anos. Bom, vamos dividir a vida, se assim o for, ou você preferir. Esse jovem, até 40 anos, o que ele deve se preocupar ou não deve preocupar? E a outra metade, de 40 para frente, que é onde você se encontra, e eu também estou com 42, como que é, na sua perspectiva, a vida, sabe? Para onde que a gente tem que olhar, para onde que a gente não tem que olhar? O jovem que está assistindo e o adulto pós-40. É uma pergunta sobremaneiramente complexa, tendo em vista que o jovem hoje ele se fraciona em perfis geracionais bastante distintos. Né? Nós estamos aí coexistindo com a geração Z, com a geração X, com a geração Alfa, com a geração do milênio, com a geração daquelas pessoas que nascem para a vida e para a prática constante da felicidade, e com a geração daqueles que transitam pela passarela terrenal sem ter compreendido ainda o sentido da vida. Eu tenho por hábito não utilizar a expressão pré-ocupar. Pré-ocupar, desde uma expectativa etimológica, corresponde a ocupar com antecipação, e às vezes de maneira desnecessária, tomando um espaço de tempo de construção e de alacridade com a ansiedade e com a introspecção provocada pela incerteza do que pode dar certo ou do que pode dar errado. Pensando no jovem como nós, que eu sou um jovem
de 57 anos, e costumo fazer minha uma frase de Abílio Diniz, que nos ensina de maneira deletéria que para ser velho necessita-se de idade, e se pode ser jovem a qualquer idade. Eu sugeriria para o teu filho de 14, para o teu filho de 2 anos, e levando em conta a experiência relacional que eu tenho com uma filha de 26, e um menino e um filho de 18 anos, que devem, de sobremodo, olhar para fora da janela. Necessita-se sair da caixa da introspecção e da preocupação egolátrica do eu, comigo mesmo, e compreender que durante a nossa jornada pela caminhada da existência, bem como nos ensina o professor Luiz Carlos Menezes, há uma necessidade sublime de preparação para o imponderável. Não quero sobrelevar preceitos religiosos, mas não posso desapegar do intuito cristão, da filosofia como um todo e da filosofia, sobretudo, hermética, que nos faz dimensionar a perfeita relação com isso que a gente chama de vibração, de mentalismo, de causa e efeito, de pêndulo, de ritmo, de gênero, que talvez uma artimanha, e não vou utilizar a expressão segredo, seja estabelecer um processo de existência coletiva, integrado com o meio e preocupado com a diversidade, com o meio ambiente e com o outro. Eu tenho observado, Leandro e Barreto. Eu estava parecido com meu cunhado Batista, olha só. Ele deve ser gente boa, o cunhado dele, hein? É tão gente boa quanto tu, mora no meu coração de maneira sublime, né? Se nós formos levar em consideração as nossas histórias passadas e essa experiência que nos permite chegar onde nós chegamos hoje, independentemente de tudo que tenhamos feito e tenhamos sido criticados, que foi indispensável para construir o eu de cada qual de nós, como somos hoje, a vida, ela é um substrato irretocável de causa e de efeito. A horta mais fértil que nós encontramos durante o nosso trânsito pelo plano da existência terrenal é a vida. E tudo que aqui se planta, se colhe na mesma proporção. Não temo em dizer que aqui é o céu e o inferno. Então, o que eu diria para o jovem de 2, de 14, de 26, de 18, de 42, de 40, 37. de 37, de 57, e observando esse seccionamento temporal que tu apresentas, preocupe-se, não preocupe-se, ocupe-se, única e exclusivamente em fazer o bem. Faça o bem. Okay. Ocupe-se em conhecer, em aprender, em alargar a tua capacidade intelectiva, mas sem desprezar a tua caixa de emoções num preceito relacional. E ame de maneira incondicional. Não aquele amor sublime e carnal e ultradimensional que eu tenho pela mulher que está na minha vida desde os meus 19 anos, mas aquele amor incondicional. Amo-te por seres quem é, independentemente do que faças e do que queiras. Essa é a regra do jogo. Eu te avisei. Cadê? Você quer pegar o lenço? Não, o pior é que eu quase me emocionei Então mesmo. vai pegar o lenço, que ele só tá começando. Cara, o professor contou uma coisa aí, né? Seja jovem a qualquer momento. Me lembro de uma história, não, aconteceu comigo. Quando eu e minha esposa, nós nos casamos no religioso, que a gente casou no civil 1 ano, depois no religioso. Nós fomos para a nossa lua de mel em 2015, e lá nós conhecemos um casal que estava comemorando 40 anos de casado. Eu e a Má, minha esposa chama Marina, amor, um beijo pra você, te amo. A gente tava, então, no nosso, pensando ali dentro dos preceitos religiosos, estávamos no nosso momento nupcial, tal, e conhecemos um casal com 40 anos de casamento, né, de matrimônio. Cara, e foi uma conexão tão massa que nós ficamos 7 dias no Rio Grande do Norte, 6 dias
esse casal foram os nossos parceiros nas nossas atividades do pacote que nós tínhamos adquirido. E o curioso da jovialidade, né, do Jorge, que anos depois a esposa dele entrou em contato comigo, o Jorge me deixou, Fernando. Foi embora. Partiu dessa para melhor, né? Viveu bem para morrer bem. O Jorge, ele foi, até então, o senhor que na época tinha 74 anos de idade, mais jovem que eu conheci. Por quê? Nas atividades radicais, andar de bug lá em cima, fazer todas as travessuras, né? Que eram permissivas dentro do turismo em si, ele queria estar com os jovens de 25, 35, 18, 26, 14. E tava lá. E carioca, né? Um casal do Rio. Pô, meu irmão, mó barato aqui. O bicho. E vale lembrar que, dentre um dos passeios, nós tivemos uma parada em um vilarejo, onde nós tínhamos degustação de cachaça. Você podia tomar os 300 rótulos lá, desde que fosse... E nós tomamos uns 15 cada um. E o Jorge, jovem, com seus plenos 74 anos, soube aproveitar muito bem aquele momento, no qual hoje eu me lembro com muito carinho dele. Viver bem para morrer bem. É um paradoxo nessa interpretação do viver bem e morrer bem, né? O corpo para de funcionar. É um processo biológico de detração da vida celular, mas a mente inteligente, ela continua viva. Né? Nós não podemos esquecer do que conforma a nossa estrutura hominídea, né? É alma, mente, espírito. Miranda, você falou com essa questão do julgamento, né? Acho que a gente até conversou sobre isso. Tem ele foi aluno, um discípulo do Freud, né? Que é o Alfred Adler. Ele tem alguns livros, mas a grande teoria dele, da questão do ser humano, ele deixar de se preocupar com o outro para ele viver bem, né? Para ele não ter amarras e uma escravidão para com que o outro olhe para ele em processo de julgamento. Porque o julgamento é você que acha que tem. As pessoas, muitas vezes, elas não quer saber da sua história, da sua viagem, né? Cada um da sua vida. Mas até como discípulo do sempre presente Sigmund Freud, ele parte, talvez, da teoria das transferências. Mas né? foi total. Porque Freud construiu o sentido pleno das transferências e, desde essa perspectiva, eu transfiro no outro tudo que eu não gosto em mim. Mas então, ele falava isso. Ele comentou... Aí depois ele já criando só as questões dele, aí com essa nova perspectiva. E se a gente fica nessa transferência de buscar no outro o que você é, você não deixa você uma liberdade para viver até 80, 90 anos plenamente, né? Você fica sempre... O que será? Se eu errar aqui, se eu não for bem aqui no português com o Miranda aqui, hein? Nossa, ele vai olhar para mim e vai ficar me dizendo, nossa... Eu não gostei aqui lá, né? Nossa, mandei um texto errado. Eu falei, nossa, esse cara aqui não estudou. Nossa, então você sempre fica o escravo do outro, né? É estranho demais. Hoje, no apogeu do século XXI, a gente consegue entender bem o que isso, ou da onde isso ocorre, até transcendendo a expectativa que nasce em Sigmund Freud com a teoria das transferências, quando a gente passa a compreender o sentido do mindset, né? E naquela obra Mindset, a nova psicologia do sucesso, ela consegue dimensionar bem dentro do mindset fixo e do crescimento. Carol Becker. E como coexistimos com pessoas com mindset fixo. Não é? Como coexistimos com pessoas com mindset fixo. E essa questão da liberdade, ela é muito sui generis, né? Porque o que é ser livre? Num mundo tecnologizado, em que a vida cada vez mais passa para um ambiente digital, né? A exemplo de como nos ensinou Zygmunt Bauman, nós estamos encarapuçados numa relação volátil de temporalidade irrisória, em que já não se olha nos olhos, já não se pega na mão, já não se diz eu te amo, e as expressões emocionais da alma são transmitidas por emojis.
Exatamente, professor. Né? Eu me indago constantemente como professor, como gestor, como motociclista, como pai, mas, sobretudo, como um ser humano de vida constante. Né? O que devemos fazer para transmutar o cenário atual? Né? E talvez eventos como esse, que elevem o grau de reflexão, Sim. contribuam com isso. Gostei do Wolverine. Daqui a pouco você vai saber. Pode segurar. Calma. Mas deixa eu comentar. Né? Eu fui conhecido durante muito tempo como professor Wolverine. Tá brincando. Logo que surgiu os X-Men, É eu era diretor-geral de uma instituição no estado do Espírito Santo e eu usava a barba e o cabelo do Wolverine. Mentira, Que nesse professor. contexto eu tive a oportunidade de encontrar o Nazi, líder da banda Ira, Da com quem Ira, depois que eu tive uma massa. aproximação, os dois. E uma ocasião eu vim para um evento de motociclista em Volta Redonda, um evento organizado pelos Falcões de Aço, e já no avançar da madrugada eu estou saindo do banheiro de Wolverine e entra um Wolverine. Nossa! Meu Deus. E eu estou com a jaqueta do Wolverine. Claro. E eu vi, eu sou homenagem É. motociclista e eu peguei, ó, já É. vou usar as duas coisas, a jaqueta do Wolverine e eu... E aí ele olha nos meus olhos e disse, eu sou mais perfeito. Né? E eu falei para ele assim, mas eu sou original. Adorei. Sensacional! Adorei. Nós vamos até quebrar o protocolo, segura aqui. Já vamos fazer diferente. Já começa agora, já mete o pé na porta. O que Ou é? agarra, né? O que é por que a gente tá com ele aqui? Deixa minha mulher tirar uma foto Vai. lá. Pronto. O Wolverine, ele é o quê? Ele é um dos mutantes, né? É. E assim como os demais, eles têm o quê? O fator X. Aham. X Factor. Para nós, né? Nós acreditamos, assim como tem os mutantes, todos os seres humanos têm um fator X, têm um grande poder. Mas que às vezes ele tá ali só uma sementinha, precisando de professores, de mentores, de líderes, né? Então, assim, para você, o que você acredita? Aí, de novo, a gente traz duas perspectivas para a gente aproveitar e abrilhantar o nosso podcast com a sua mente magnífica. Quem dera. Para Apenas olhos verdes. Que já é uma grande vantagem. Não né? é? Ali, ó, como que conquistoquei. O fator X para você de um bom, ótimo, excelente líder. O que tem que ter? O que é o fator X desse grande líder? E de ser humano, né? Então, liderança, que a gente pode ser líder de pessoas, ou de movimento, ou da nossa vida, e uma pessoa, né? Mas pro Miranda, o que é o fator X de uma grande liderança? Complexo, né? Num ambiente muito fechado, ríspido, como um ambiente corporativo, em que Malcolm Gladwell, da New York Times, nos dizia que a ortodoxia da liderança tinha virado um modelo que corrompia o processo de gestão do negócio e das pessoas. O fator X da liderança é o substrato humano. E quando eu penso no substrato humano, eu tiro de lado a questão da motivação, eu não creio na motivação, eu já suplantei a ideia do livro motivacional, da palestra motivacional, da ideia motivacional, porque a motivação, a temporalidade dela é insignificante. No momento em que o episódio de motivação termina, o preceito emocional do motivado termina logo em seguida. Né? Então, desde uma perspectiva de humanização, como fator X do líder, vem a questão da inspiração. E quando eu trabalho com a perspectiva do líder inspirador ou inspiracional, eu não posso derrogar a necessidade da empatia. Mas sobrelevando que a empatia é uma expressão que está na ponta da língua de todas as gentes do mundo hoje, ela não está sozinha. Não adianta nada dizer que eu sou empático, que eu me coloco no lugar do outro, e tudo bem, assim seguiremos felizes para sempre. A empatia, na sua plena
efetividade, ela está subrogada à agregação de dois valores outros, que são a solidariedade e a compaixão. O líder, ele necessita, é lógico, conhecer a nuance técnica do negócio dentro do qual ele está inserido, do grupo em que ele faz parte, mas ele, antes e acima de tudo, precisa, de todas as formas, ter a sensibilidade para conhecer e desvendar o universo de cada um daqueles que perfaz a sua equipe. Nós somos um universo em nós mesmos, cada qual com as nossas origens, com as nossas histórias, com os nossos desejos, mas também com os nossos traumas. E é neste amplexo relacional que o líder traz um grupo de universos distintos, de múltiplas individualidades, que totalizam uma universalidade, e ele necessita conformar uma força coesa na busca de um objetivo que necessariamente precisa ser importado, no sentido de levar para dentro por todos. O professor falou de compaixão, eu lembro, vou dizer se é um conterrâneo, um pré-conterrâneo, o Teddy Correia da banda Nenhum de Nós, gosto muito, tem uma canção, né? Que ele fala, ensine os seus filhos a terem compaixão. Mesmo tem. Ensinem os seus filhos a terem gosto muito compaixão. deles. É um dos maiores... É um dos maiores compositores Pra mim é um dos do maiores. cenário artístico agora desse contexto. Mas quando tu fala lá atrás, o que nós diríamos para essa juventude? Eu digo para olhar para fora, preparar-se para o imponderável, a compaixão, a solidariedade, a empatia e o amor incondicional, eles fazem parte. Talvez, né, nós pais, nós líderes, devêssemos começar a entender a necessidade de formarmos pessoas mais mais humanas. Né? Eu creio que na outra vez eu comentei contigo, na minha literatura eu trago o atributo da pessoa paz com S. Ai, professor Miranda, paz com S, mas paz é com Z. Mas desde uma perspectiva mirandoliana, a paz com S perfaz aquele indivíduo que pensa, que age e que sente. Esta tríade de conformação do eu de cada qual de nós talvez seja indispensável para construir-se ou autoconstruir-se um líder que se envolve com a causa, Sim. mas compreende que a causa apenas será realizada se envolver as pessoas. E para isso, a relação, ela suplanta o preceito técnico, ela ultrapassa o viés obrigacional e ela encontra guarida única e exclusivamente na identidade do propósito. Tive uma... Hoje eu tô cheio de quebrar uns negócios, né? Você tá. Vamos ver se... Vamos fazer uma relação, uma ligação, professor, assim, ó. O que tem a ver? O que tem a ver a paternidade, a questão de relação homem com mulher, né? Homem com homem, marido, esposa, enfim, com Harley Davidson? Então, pai, marido ou esposa, Harley Davidson, maçonaria, líder de alguma equipe, você é um reitor, é um professor, líder de pessoas. O que tem a ver? Todos esses pontos, sabe? É complexo, mas por quê? Ó, eu pensei assim, um monte de coisa, eu falei, cara, ele tá falando que é a sua vida, né? E que é a vida de muitos, e que pode ser a do meu filho de 14, a dele de 2, e de outros jovens e crianças, entendeu? O que tem a ver essas várias camadas da sua vida, mas relacionada a esse foco da liderança, né? Porque você é esse grande mestre que fica navegando em todas essas nuances aí, ó. Então, mas o que tem a ver uma coisa com a outra? Não tô falando do Miranda em si, ok? Mas o que tem a ver? O Léo, como eu te chamo carinhosamente, desde o nosso primeiro encontro,
lá na indústria. Sim. Né? Primeiro, eu não sou reitor desde julho de 2022. Eu pedi então desligamento, eu fiquei um período sabático de 6 meses, fizemos uma viagem de moto, minha esposa teve que sofrer uma intervenção cirúrgica, e hoje, na condição de diretor acadêmico, eu atuo na Unialfa, dentro do Grupo José Alves. Essa integração de múltiplas qualidades ou características talvez configurem a conjugação de elementos descritores da minha identidade. E qual é a identidade de um homem que tem a história que eu tenho como pai, como marido, como amigo, como líder, como gestor, como jurista, queiram ou não, conjugam com a essência daquele que resguarda, independentemente de qualquer pretexto, a sua autenticidade, a sua originalidade e a sua liberdade de ser absolutamente quem ele é. Já passa da hora, e talvez os jovens de 14, de 2, de 42, de 37 e de 57 precisam compreender que a autenticidade e a originalidade é o que perfazem a essência da condição do homem na vida. Porque quem não vive o seu eu é um eterno utilizador de máscaras. E aí, já que estamos ingressando no período carnavalesco, recordo-me do meu saudoso pai, que me dizia: a quarta-feira de cinzas existe porque é neste dia de meio turno que as máscaras caem. Então, aquele que usa máscara mais dia ou mais dia mostra a sua essência. E quando ele se depara diante do espelho, com o eu despido da alegoria de um eu inexistente, ele sofre, porque ele vê que, por lamento, ele não é nada. Miranda, a gente fala isso nos treinamentos. Pode ou não pode ter uma relação de algo que você já leu ou não, né? Mas você sabe que eu gosto muito dele também. O Jung falava exatamente disso. Ele dava o nome disso de sombra. E a nossa característica Quando ele constrói a partir da ideia do self, né? Ele olhava para esse self e ele mesmo poderia sentir vergonha ou medo daquilo que ele era. E aí, quando a gente coloca as nossas máscaras, não é para esconder do outro, é para esconder de você mesmo. Fala, nossa, eu sou uma pessoa então promíscua, invejosa, uma pessoa que não quer bem o outro. Que hoje, como você brilhantemente falou, ó, se a gente crescer, cara, faz o bem, trabalha, vai na sua, que vai dar certo. Às vezes tem pessoas que ainda não descobriram, não acordaram para isso. O Jung lá, mais de 100 anos, já falava. Cara, cuidado com essa máscara sua. Por quê? Você vai ficar sofrendo até quando? Ele trabalha isso quando ele fala da individualidade. Eu gosto muito de Carl Jung. Não sou psicólogo, mas é mais leitor do que muitos deles. Me relaciono... Eu costumo trazer uma experiência que eu tive, né? Nós moramos muito tempo fora do Brasil estudando. Nós passamos pelo mestrado, e quando eu fui fazer o doutorado em Direito, que nós cumprimos 2 programas de doutorado paralelamente. Na frente da biblioteca da Faculdade de Direito da Universidade de Deusto, havia, da antiga biblioteca, hoje mudou. Era Espanha? Na Espanha, no norte da Espanha. Estava a biblioteca da Faculdade de Psicologia. Nossa. E aí, o que eu fiz? Um pouco curioso, como eu sou, eu peguei o plano de todo o curso de graduação em Psicologia e fui fracionando por anos. E quando eu parava de escrever a minha dissertação, ou a minha tese doutoral, eu atravessava para estudar Psicologia. Rafael falou sobre novos conhecimentos. Explica para ele. Do que a gente tem que buscar, né? Exatamente. E você, olha que incrível. Parece até que é combinado, mas não é. Um episódio que nós gravamos, o Rafael Medeiros, um perito na arte da produtividade, né, na arte da gestão do tempo, ele falou que uma das formas de você ser produtivo é você dedicar tempo também a coisas novas. Então, por exemplo, você sai do teu processo dissertativo do doutorado. Opa, pera, deixa eu ver o que tem ali agora de diferente. E isso gera um campo expansivo de novos conhecimentos.
Cara, Rafael, não é mentira o que você falou, é só verdade. Hoje, com 33 livros, ele quer chegar a 60, né? Ele quer chegar a 60, é o dobro. E quando ele chegar em 60, ele vai dobrar a meta de novo, né? E detalhe, só pegando o gancho que o Leandro falou aqui, que o professor deixou de uma forma incrível, ele vai escrever 60. Quantos livros que as pessoas leem, que os brasileiros leem, em média? A média, até no ano passado, se o professor tiver alguma informação nova, 2 livros e meio, não termina o terceiro. Isso dá para chegar a 60 livros, quantos anos lendo? Eu lamento, né, porque isso é um processo de burrificação, né? E hoje a gente compreende o sentido dessa egolatria, da pós-modernidade, dessa individualidade, né? Da dificuldade de processar a informação. Porque tu absorver informação não é tu ter conhecimento. O conhecimento é tu conseguir processá-la e aplicá-la. Eu me lembro do senador, foi autor da LDB, me fala o nome dele, político dos anos 70, 80, ele foi exilado, ele vem, porque ele está perambulando no espaço. Sim. Né? Ele dizia que as questões educacionais, todos os enfrentamentos das questões educacionais no Brasil não perfazem um problema, mas significam um projeto. Professor, é o Otávio Elísio? Não, não é. O Jorge Age? É o Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro. Não apareceu na pesquisa. Antropólogo, sublime. Né? Ótimo. Darcy Ribeiro. Tá bom. É. Eu tenho uma... Não é uma curiosidade, né? Eu até entendo um pouco quando a gente vai estudar sobre marketing, sobre posicionamento, sobre líder de comunidades, né? Essa questão que eu perguntei para você, né? Da Harley Davidson, é a mesma coisa de quem tem um iPhone, né? Não é a moto em si, né? É o jeito, né? Só que no seu caso é inspirador. Por quê? Em alguns lugares, inclusive lá no seu na sua parte laboral, lá na Alfa hoje, vez ou outra ainda vejo você com uma jaqueta, uma camiseta, né? Então você fala assim, cara, quando você traz o seu jeitão de ser... É o descritor da identidade. Né? Eu só visto Harley Davidson. Né? Mas isso é um processo de evolução. Né? Eu pilotei Shadow 600, eu pilotei Shadow 750, eu pilotei Suzuki, eu pilotei Kawasaki. Né? E aí tu chega um momento em que tu quer buscar algo que vá te preenchendo. E eu entrei para o universo Harley Davidson justamente por aquela máxima de que a Harley Davidson é um estilo de vida que conjuga comigo liberdade, solidariedade, relação com o mundo e relação com o outro. E isso tem muito a ver com o que eu estudo dentro da ordem maçônica, né? Nós trabalhamos a partir de um preceito de que nós devemos amar o outro acima de qualquer coisa. Que nós cremos numa força superior que para nós é o grande arquiteto do universo. Então, essa estrada de crescimento dentro da ordem maçônica, sobrelevando os preceitos morais e filosóficos, me fazem muito bem e me levam ao encontro do que eu desfruto no universo Harley Davidson. Não que todo harleiro seja um cara pica das galáxias, Sim. Né? Mas assim é na Suzuki, assim é na Honda, assim é em qualquer ambiente. Há uma identidade. E estes são os descritores da minha identidade. Eu sou um cara autêntico e original. Né? Eu utilizo os meus anéis e todos eles têm um significado. Para as pessoas que trabalham... Tem muita caveira, né? Para as pessoas que trabalham com aquela transferência e identificam no outro tudo que não gostam em si e transferem para o outro os seus temores, porque para tu usar anéis no corpo que satanista, como uma instituição de ensino, porra, esse bicho é doido. Não, para quem não sabe, a caveira, na plenitude da sua essência, antes mesmo de ser criada a primeira Harley Davidson, em 1903, a caveira já é o sentido pleno e indescritível ou indiscutível da igualdade. Todos nós somos caveira. Perfeito.
Todos nós somos caveira. E depois que virarmos pó novamente, antes do pó chegar a ser pó, nós seremos caveira. E o bode, já ao tempo anterior ao Israel bíblico, o bode passou a representar a insígnia da lealdade. Quando não havia o ato confessional, as pessoas revelavam os seus segredos para o bode, porque sabiam que apenas o bode levava as suas confidências para a eternidade. Que mágico. Caraca, que massa. Você é o Jung reencarnado, não tem lógica. Não é? Porque tem um símbolo, né? Aquele livro, não sei se você já leu. Não, tem que ler. Eu acho que já, mas o homem ser os símbolos dele, né? Porque além de psicólogo, psiquiatra, ele era arqueólogo. E ele trouxe, né? Fazendo as viagens pelo mundo. Você faz de moto, né? Ele fazia lá de navio, né? Da forma dele. E ele trazia esse significado de objetos, de símbolos. Aí que ele escreveu sobre o inconsciente coletivo, né? Aquilo que existe na Europa, existe também no Japão, e existe aqui na tribo dos indígenas do Peru, e existe na África, só que com nomes diferentes. Mas é a mesma coisa? São duas obras que se completam desde uma perspectiva do olhar filosófico. O Inconsciente Coletivo, do Carl Jung, e A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol muito interessante que volta e mente está dialogando em casa e surge algum questionamento. Isso está lá e a gente vai e compreende. Né? A filosofia ela é muito tenaz para o processo de maximização do conhecimento, mas primeiro do conhecimento do eu, aquilo que a literatura chama, ou os experts, que tem muito expert hoje, né? Chama de autoconhecimento. Né? E esse processo de autoconhecimento que é anterior à tua relação com o conhecimento, ele é indispensável para tu estar aumentando contínua e imparavelmente a tua inteligência. E tem muita gente que fala que isso é chato para ela. Porque às vezes é doloroso, né? Tem um termo, né? Na psicologia a gente tem uma disciplina que se chama fenomenologia, e eu tive um professor espanhol que era o Rodolfo Petrelli. E o Rodolfo, naquela época, ele introduziu um tema para mim, uma palavra que era transcendência, né? E aí comecei aí ele falou um pouco do Leonardo Boff e tudo, e aí eu comecei a entender um pouco, né? Paul Sartre fala também muito. Heidegger fala muito. Heidegger é o fenomenologista na sua essência. Dessa fase da sua. Condição do eu e para onde que ele vai. O mundo. Né? E essa transcendência, depois de muito ler, estudar, ver um pouco dessa turma, não é só você ir para outro lugar, né? Mas é você entender que aí você... Era para ser uma pergunta, mas você já respondeu. O seu movimento, né? Que você começou, Shadow, Honda, ok, veio na Harley, e que o Rafael tinha falado pra gente, né? Das faixas, né? Do amadurecimento. Isso. Transcendência a partir de quê? Você está onde e quer ir para onde, né? Então, se você não sabe, aí entra o Lewis Carroll, né? Se você não sabe para onde ir, qualquer lugar serve. Então, assim, mas você tá onde? Eu tô aqui. Tá, mas você quer ir para onde? Me fala para onde você quer ir. Aí, se você não souber, eu não vou poder te ajudar. Você tinha um negócio pro professor? Mas respondendo a tua pergunta primeira, que tu não foi, eu corto o meu cabelo e faço a minha barba todas as quintas-feiras. Todas as quintas-feiras, professor? Com o Sandro da Dom. Do Fernando. Vai lá. Barbearia. No... Sandrão. Pronto. Baita roqueiro, um baita de um filósofo. Nossa, Fernando. Cortar o cabelo com o Sandro é uma experiência. E estar na Dom Barbearia é um relacionamento. A Dom é um estilo de vida. Eu não conheço ainda, mas assim, só pelo que eu vejo que as pessoas que já frequentam dizem. Professor, falando sobre essa questão do corte de cabelo, ele fugiu agora. O professor me dá um impacto. Ele te levou para outro lugar. Ele te levou para uma experiência. Cabelo, né? Foi. Mas vamos lá. Lá no começo, quando a gente fala sobre a questão de ser humano, né? Das pessoas serem pessoas verdadeiramente, eu lembro muito de uma... Não lembro quem foi que disse isso. Eu li em algum lugar. Mas quando você é colocado em um ponto de dúvida, o que fazer? Faça o que o seu coração pedir, que é certo.
Isso pode ser perigoso em algum momento ou não? Ô, Barreto, cara, eu acho que o perigo ele é efêmero, né? Mas a gente tem que ser um pouco cauto nas nossas relações com o outro e com os fenômenos da vida. Há um preceito patriarcal do meu pai que eu vejo ele muito interessante, que na dúvida nunca ultrapasse. Aí tu não entra em conflito contigo mesmo. E aí tu não faz o teu coração penar. Se tu estás em dúvida, não faça. Estude novamente a situação. Dimensione a causa e projete o efeito. Porque fazer na dúvida é fazer despido de um epíteto de responsabilidade. Então não faça. Né? O perigo reside em ultrapassar na dúvida, que é quando os principais acidentes e catástrofes acontecem. A dúvida, ela revela a ausência da visibilidade. Aquilo que está nebuloso. Aquilo que não te soa com perfeição ou com clareza. Então, por que enfrentar algo nebuloso que não está claro para ingressar num estado ansiogênico que possa, de uma ou de outra maneira, oprimir o teu sorriso? Não faça. Seja certeiro. Vá no alvo. Professor, eu fui ter acesso, né, digamos assim, a conteúdos filosóficos ainda no ensino médio. E foi de uma forma muito traumática, que eu tive um professor em São Paulo, isso. Tive um professor muito extremista, eu acho que é a melhor palavra para poder definir isso. E aí ele não soube, talvez pode ser também Dona Encrenca, dá um oi aqui, ó. Aqui, ó, na câmera. Vem aqui, não, tem que ficar do lado dele ali, ó. Aqui do lado dele. Do lado dele, dá um oi. Essa é a Dona Encrenca, gente, ó. Aí, ó. Aqui, ó. Nós vamos convidar ela em outro momento. Talvez ele não soube encantar os seus alunos, ou talvez a baixa idade, uma molecada, todo mundo 14 anos, 15 anos, enfim. Anos depois, eu comecei a pesquisar algumas coisas sobre filosofia. E aí, nessa jornada, eu e minha esposa, nós temos uma amiga cujo noivo, ele estuda na casa de Acrópolis. E aí, eu só soube disso quando nós nos encontramos para um almoço, e ele falou, cara, o almoço era para durar 1 hora, durou 4. Porque aí eu comecei a puxar a língua e tudo mais. E aí ele trouxe muita coisa que foi, cara, se levar isso pro mundo, como o mundo é hoje, as pessoas vão assustar. Uhum. Isso seria uma consequência do baixo investimento, vou falar Brasil, na educação, ou de talvez uma impossibilidade de se amadurecer no processo de novos conhecimentos para a vida? Ô, Barreto, primeiro eu me questiono se as pessoas compreendem ou são capazes de entender como o mundo é hoje. Sabes? E para que tu possa compreender como o mundo é hoje, é necessário que tu abra as janelas da tua casa e as portas do teu coração. Cara, eu não gostaria de dizer que há uma falta de investimento na educação, mas há uma falta de entendimento do que é a educação. Nós acabamos sendo integrados dentro de um sistema educacional engessado que conforma-se única e exclusivamente com a entrega de conteúdos pré-determinados, dando-nos uma característica de pessoas que usam aquela viseira delimitadora de olhar para o que está à minha esquerda e para o que está à minha direita. E a metodologia educacional tende a mudar agora com a nova BNCC. Ela levou grande parte da geração brasileira a se relacionar com o processo de arquivamento da informação e não de processamento da informação.
recebida. Eu tenho por hábito, e isso eu escrevo numa obra chamada Maldita Facu, Tô Dentro e Agora, que educar é tirar da caixa e não preservar dentro da caixa, relacionando o educando apenas com aquilo que lá dentro se encontra. E a cultura intergeracional que coloca os filhos neste modelo, que delimita a expansão do relacionamento, do conhecimento e com o saber dos filhos nesse modelo, e isso acaba passando de pai para filho para neto. E as pessoas se acomodam. Porque, ao contrário daquele ditado que nos orienta ao entendimento de que pensar dói, pensar não dói. O que dói é a coragem de tu sair do status quo para buscar ser alguém além daquele que tu é, estabelecido dentro de um preceito de conceitos mínimos de mundo, de vida e de eu. Conhecer pressupõe conhecer-te. E as pessoas que se relacionam com o mundo hoje, cada vez mais não querem saber quem elas são. Porque se elas não usam a máscara que cairá na próxima quarta-feira, elas ocultam-se atrás de uma pintura de um eu que não existe. De um filtro. Entendeu? Teve uma... Demais. Você que gosta, eu vou te passar. Eu esqueci o nome do cara. O Elon Musk fez um podcast, participou de um podcast, e ele perguntou, o host perguntou pra ele, né? Cara, onde você tem essas ideias, cara? Foguete dando ré, chip na cabeça, civilização em Marte. O que é? O cara perguntou pra ele, né? Foi a sua fala, Miranda. Aí ele respondeu pro cara: think out the box. Pensa fora da caixa. Aí o cara, tá, e aí? Aí ele explicou, cara, eu não tô aqui pra ficar decorando, vendo o que as pessoas já fizeram pra fazer melhor. Eu tô pensando outras coisas. Quem falou que é impossível se eu não tentar? Enquanto eu não tentar, então eu vou tentar. Eu não sei o que é impossível. Eu falei, nossa, pense fora da caixa. A gente despreza, ou a grande maioria das pessoas desprezam, que o universo é mental. Antes do mundo ser material, ele foi mental. Esta garrafa de Coca-Cola, que sem qualquer intuito de merchandise, é produzida pelo meu grupo, pelo grupo José Alves, antes de ser uma garrafa para alocar-se a água mineral com ou sem gás, ela foi pensada por alguém. É o primeiro princípio hermético, o mentalismo. Pense e crie. Pense e atraia. Mas há um seccionamento estratosférico entre os preceitos motivacionais congêneres com a lei da atração. Porra, eu penso e não atraio nada. Será que pensas? E qual o grau da vibração que tu gera no ato de pensar? Esses dias eu estava me recordando de um sujeito surreal, um personagem da história chamado Uri Geller. Lembra o cara que entortava as colheres? Eu lembrei. Que ele foi muito criticado. Isso é mental, isso é vibração. Movimentava as canecas nas mesas, né? O Matrix, né? O primeiro o Matrix tem o Neo fala pra ele, fala, o que você tá vendo, né? Não é o que você tá vendo, é o que você quer ver. Veja além daquilo que te apresenta, né? Uma criança, não sei se você lembra do primeiro. Eu lembro, tem da colherzinha. A criança fala pra ele, então,
Você tá vendo uma colher? Aí a colher entorta, né? Ah, Ó, mas será que você tá vendo é só a colher? é muito louco, né? É muito louco. É muito louco. É porque tem que abrir algumas janelas, né? Eu não cheguei no seu livro ainda, mas eu vou lá. Me conta, o que você trouxe aqui pra gente? Que livro é esse aí? Na verdade, Leandro, isso aqui é uma revista científica publicada no ano de 2013 pela Universidade de Deusto, na Espanha, através do Instituto de Estudos Cooperativos. E como eu venho tentando compreender o sentido não semântico, mas atitudinal da liderança, eu recordei ontem, quando eu mentalizava, quando eu energizava a minha presença aqui com vocês, que neste ano de 2013 eu escrevi um artigo chamado Axiologia da Cooperação como elemento de sustentação da liderança cooperativa. Uau! A liderança, ela se exerce a partir da conformação de valores éticos do líder e valores fundamentais inerentes à organização em que o líder e os seus liderados estão inseridos. Então vamos ver se é bom mesmo. Não sou. Não, mas eu sou apenas o marido. Só porque... Eu sou apenas uma da dona encrenca. Boa é ela, eu só sou bonito. Olhos verdes. É porque assim, ó, me fazem essas perguntas, essa pergunta em específico às vezes. E qual é... Mas me ajuda, assim, bem didático. Como se fosse para ensinar não só para mim, mas para o meu filho de 14 anos. E qual que é a diferença da ética e dos valores? Que foi o que você acabou de falar, né? E o cooperativismo traz muito isso forte, né? Tá, mas aí eu fico assim, tá, e o que é esse negócio da ética? Eu falo, pô, ética e valor é igual? Não, mas não é, né? Ou é? Na verdade, Qual que é a ética, hoje, no mundo da vida, a ética pressupõe uma conformação de preceitos que orientam a tua atuação no mundo da vida em relação ao outro. Tá? Okay. Só que essa atuação ela é alicerçada desde uma perspectiva axiológica. Axio, valor, lógico, estudo. Dos estudos dos valores inerentes a esse preceito relacional do eu com o outro. E às vezes até do eu comigo mesmo. E é por isso que a gente fala em questões relacionadas com a honestidade, com a transparência, com a solidariedade, com a autorresponsabilidade, com a autoajuda. Tá, mas então peraí. Não, calma, que aí... porque agora você vai me... Agora eu vou tirar essa dúvida aqui hoje. Pode demorar 5 horas. Eu não posso, que eu tenho compromisso às 18h30. Vai ter que voltar depois. Mas do jeito que você falou, é assim, ó. Axiológica. Entendi. Então, pressupõe que essa axiologia, ela está disposta a culturas que podem ser diferentes, porque tem valores diferentes. Por exemplo, aqui no nosso país, ou no Ocidente de maneira geral, entre aspas, o correto é ter o homem uma esposa, a mulher um marido. No Oriente Médio, Isso um não é homem... ética, isso é moral. Conjugada ao preceito de existência de um povo em determinado espaço e tempo. Então, além disso, tem a moral. E beleza. Então, ok. Fechou. Entendi. Porque eu sempre ficava nessa do... Cara, mas não é certo o que os caras estão fazendo lá. Não, mas para eles é. A moral revela o modus cultural Então, beleza. do povo. O professor trouxe um conceito da falta de conexão da pessoa A com um ambiente B. Você simplesmente explicou isso. Por exemplo, eu, na minha última posição enquanto seletista, eu fui gestor de recursos humanos de uma grande empresa, no qual o ambiente corporativo era totalmente desconexo com aquilo que eu acredito. E eu falei, não dá. É incompatível. Não dá. Incompatível. Aí o senhor, me permite chamar de senhor, trouxe, você trouxe de forma conceitual essa explicação. Pega essa chave. Mas antes de você pegar essa chave, você já vai dar o like, já se inscreve e aciona o sininho. LTubecast. É muito complexo, né? Nós estamos dentro de um ambiente em que nós não refinamos com a cultura da organização.
E o que é a cultura organizacional? E tu bem melhor do que eu, tu sabe, é a conjugação dos valores e dos princípios que orientam a relação da organização com os seus stakeholders externos, com os seus stakeholders internos e eles entre eles. Uhum. Hã? Perfeito. Porque você falou, mas eu não, ele não pode ir embora, não. Porque ele tem o tempo dele, mas nós temos nós. Daqui a pouco ele vai ainda. Vocês me permitem colocar um descongestionante Agora, nasal? pode. Por favor. O ar-condicionado, Então, ele... não tem problema. Eu quero entender é o que você trouxe de lição. Eu vi que você tem aí Um repertório. uma mini aula para nós. Hoje você ministra ainda aula ou não? Não, Miranda? faço as minhas palestras, Sim. né, minhas manifestações nas redes sociais, mas na minha condição de gestor da instituição não é ético Ah, ok. eu estar dentro da sala de Vamos aula. pegar esse gancho aí, então, até para nós, para você e principalmente para quem está assistindo. As suas palestras, você tem conteúdos, tem nome da palestra, suas palestras de quê? Olhando para a câmera ali, se alguém quiser contratar o Miranda, as palestras são sobre o quê? Quais palestras você tem? Já fala isso aí, depois a gente volta aqui. Na verdade, assim, ó, eu durante muito tempo eu fiz parte de uma agência de palestrantes do estado de São Paulo. Durante muito tempo eu estive vinculado a eles e sempre tentei expressar para o meu público aquilo que eu acredito, aquilo que eu entendo factível no mundo da existência. E lá eu permaneci até um instante que tentaram me transformar num produto. Para esse público você vai falar isso, né? Para esse público você vai falar aquilo, né? E é por isso que muitos colegas, amigos e palestrantes talvez tenham 2 milhões de seguidores e eu tenho só 100 e poucos mil seguidores. Mas eu falo sobre o que você desejar. Me chame, que eu estarei lá com a minha energia, acompanhado da mulher mais feliz do mundo, apenas para Que lindo. encantá-lo. Gosto de falar sobre liderança, gosto de falar sobre comunicação, gosto de falar sobre cooperação, gosto de falar sobre ética, gosto de falar sobre relacionamento, gostamos de falar sobre afetividade nos processos formacionais. Eu gosto de falar. E Então, onde que eles te procuram para você falar? Qual que é o... você pode me encarar, jemiranda, @mirandacorrealima.com ou pelo Instagram, @o professor Miranda, _. Pronto. Também é conhecido como Brad Pitt. Esse meio que olhando o cabelo lembra muito o Brad Pitt naquela... Da guerra O lá, segredo né? de Benjamin Button. Não, do Da Bastardos guerra. Inglórios. Bastardos Inglórios. Ô, professor, quando você fala da tribo, né? Tem a turma da Honda, a turma da Suzuki, né? A turma da Harley Davidson. Em todo lugar tem a tribo, né? Inclusive, o Thiago, né, trouxe lá da Parada 21, que foi um dos nossos convidados. Ele trouxe também, não com essa temática em si, mas ele acabou nos presenteando, agora fazendo muito sentido, a tribo cervejeira, né? Você tem a turma ambeviana, você tem a turma artesanal. Eu sou da turma artesanal, né? Eu também. Adoro, gosto muito. Até a gente foi fazer um lanche num estabelecimento próximo daqui. A mulher falou: eu tô aprendendo vinho, não, eu gosto de cerveja. Ela olhou assim, ué, mas cerveja. Não, mas até explicava que cerveja, estudar, notas, malte, lúpulo. É diferente. E a tribo, então, ela tá presente em todos os movimentos. Eu não desprezo o chá verde, tá? Mas eu gosto de uma cerveja artesanal. Gosto bastante também. A tribo é a conjugação daqueles que encontram identidade no que pensam, no que falam, no que sentem e no que consomem também. Você concorda com aquela frase que tem algumas pessoas que têm falado muito? Você é o reflexo dos 5 que você mais anda ou não? O que isso é para você? Isso é muito... Isso é muito radical, né? Então. Eu acho até um pouco medíocre. Né? Então. Ainda bem que eu não falo isso. Você quer ver uma coisa? O que é andar?
né? Tu pode ser um parasita, tu pode ser um hospedeiro. E tu estar continuamente com 5 pessoas que não te agregam nada e tu só tá ali para sair na foto. E tu é nada, apenas um parasita ou um hospedeiro. Eu creio que tu é o reflexo daquilo que tu conhece, daquilo que tu lê, daquilo que tu fala, daquilo que tu sente, que tu pensa. Que e tu melhor que eu sabe que é um processo muito, muito expressivo, né? Tu pensa, tu sente e aí gera emoção, que é a vibração. Sim. Tu é o reflexo disso, independentemente com quem tu estiveres. É claro que algumas pessoas podem contribuir para o alcance de alguns objetivos, seja pela influência ou seja pela interferência vibracional. É sobre isso, eu acredito. Algumas pessoas te motivam mais, outras são âncora. Então, tu tem que ter esse discernimento de entender quem agrega valor e não importância. Immanuel Kant, na sua Metafísica do Costume, dizia que tudo aquilo que tem valor é dignidade. O que tem preço não é humano. Compreendes? Então eu não creio muito nisso, porque tu pode andar com quem quer que seja. Há uma diferença entre conviver, entre coexistir, né? Porque se tu for seletista e escolher pessoas com as quais tu andará, talvez tu tenha que começar a ocupar, desde agora, em quem tu serás aos 40, aos 50 ou aos 60. Porque se tu fores seletistas, pode que em determinado momento tu te encontre como sendo exclusivamente uma ilha. Porque aqueles que tu seleciona para andar contigo passam. E aí eu recordo o Mário Quintana, aqueles ou todos aqueles que oprimem o meu caminho, eles passarão. E eu passarei. Independentemente do tamanho das minhas asas, e mesmo que eu ande de Harley Davidson, eu ando com qualquer tribo que pense, que fale e que faça o bem. Obrigado. Professor, qual que é a sua opinião? Bom, eu já sei a resposta, mas eu gostaria que você falasse para a nossa audiência. Hoje o mundo, com as redes sociais, está cheio de especialistas, né? É um especialista que pega lá a página de um livro sobre filosofia, lê e ela já se sente preparada para levar para o mundo uma fala de como eu sou especialista. Ouvi um vídeo de 3 minutos no TikTok também. Eu ouvi um vídeo de 3 minutos. Eu acho que é mais tem fácil. Tem vários filósofos assim hoje. Isso, é mais fácil ver um vídeo, né? Aí até o Karnal fala muito sobre isso. O cara quer debater com... O cara quer, na verdade, só para fechar o raciocínio, ele quer criar um contraponto com um filósofo que dedicou seus 70 anos da vida para conhecer sobre a vida e ainda não conheceu, e o cara que viu que é mais fácil assistir um vídeo de 3 minutos do que ler uma página de um livro, e esse cara que leu essa página ou assistiu um vídeo de 3 minutos quer debater, não, cara, você tá errado, eu tô certo, porque a filosofia de vida é assim, 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 assado. O Barreto, olha só, eu estava em 2017 em Toulouse, na França, tomando um vinho com um querido amigo na frente da Universidade de Toulouse. E a fachada da universidade, ela tinha o busto de muitos dos pensadores que me influenciam e seguirão me influenciando ad perpetuum. E esse menino eu levei para fazer a publicação de um artigo, uma apresentação de um trabalho no congresso, e eu dizia para ele assim, daqueles que ali estão, quantos frequentaram uma universidade? Nenhum. O problema não está em tu ler um livro de filosofia e te acreditar que tu seja filósofo. O problema está em tu ler a página de um livro de filosofia, gravar um vídeo de 3 minutos e contaminar uma multidão. Nossa. Tu compreende? Demais. E aí tu passa a entender o que está sendo o mundo hoje. E nós estamos vítima desses vídeos de curta duração que acabam oprimindo a nossa capacidade neuronal, nos colocando sem
intenção de repetir num processo de burrificação. Mas o que acontece? O vídeo de 3 minutos, ele provoca um neurotransmissor chamado serotonina. Ele gera a sensação de prazer. Eu não preciso mais ler. Eu não preciso mais refletir. Eu não preciso mais processar. Porque aquele vídeo de 3 minutos me tira, mesmo que de maneira temporária, do meu status quo e eu consigo resiliar por um tempo insignificante a minha relação com a dor, com o trauma, com o medo, com a insatisfação e que tudo aquilo que impede de eu ver e fazer quem eu sou e o que eu quero. Eu lembro de uma fala do professor Clóvis de Barros, não sei, acho que você não estava lá ainda, né? E o professor Clóvis fala isso, que ele fala, ó, na sua vida, na sua existência, não precisa ler um livro difícil. Leia um capítulo. Não. Leia 5 páginas de um livro que você acha que é difícil, porque você acha. Porque aí você falou assim, é muito medíocre a gente achar que uma pessoa tirou do nada alguma coisa e você ler e não entender. Do nada a pessoa tirou e escreveu o livro. Você só tem que ler e entender. Na verdade, Léo, aí é que entra, talvez, a grande questão, ou o fator X. Não é do nada. Né? O ato de filosofar pressupõe a contemplação do cosmos, a contemplação do mundo, a contemplação das relações das pessoas entre elas e delas com o mundo. A partir do momento em que tu começa a compreender a forma através da qual os processos relacionais se desenvolvem, provocando situações distintas para A e para B, altercando a origem relacional, tu está legitimado a escrever. Porque tu está construindo um entendimento. Tu está construindo um entendimento. Tu está construindo um conhecimento em relação àquilo. Né? Eu participei recentemente, cara, eu não me lembro onde é que foi, de uma atividade, eu não me recordo se foi um programa ou se foi uma entrevista, em que se falava do mundo hoje e se trazia... não. Eu participei de um evento público, né? E eu não estava como palestrante. Ok. Né? E o evento público permeava uma questão ética sobre um fenômeno e uma organização. Eu não vou citar, não vou descrever por uma questão ética, né? E as pessoas que lá se encontravam para encantar a plateia com seu conhecimento e com a sua compreensão se resguardaram no direito de dizer aquilo que X filósofos falaram no seu tempo, sem correlacionar o que foi dito outrora com o que está acontecendo hoje. Dizer o que todos já disseram é muito fácil. Agora, a partir do que já disseram, para dizer o que você entende que deve ser dito desde uma perspectiva lógica, é complexo. Porque tu tira da zona de conforto. Tu quebra o status quo. Entendi. O que tem aqui que a gente não pode deixar você ir embora antes? Tem alguma coisa aí que você não pode deixar de falar? Na verdade, eu só tinha tomado nota de 2 ou 3 nomes. Depois eu vim colocando ideias sobre líderes. Né? Por exemplo? Partindo daquele preceito do mindset fixo e do mindset de conhecimento. E aí eu me lembro de um cara que eu anotei aqui, para não me esquecer, do Kenneth Law e do Jeffrey Skins, da experiência do esperto da sala, da Aaron.
E eu passei a me relacionar com essa história... Não é do efeito Pigmalion, não, né? Não, por iniciativa... Você entra no lugar... Não, por iniciativa da minha esposa, que a gente utilizou isso numa dinâmica dentro de um curso de Direito, né? E durante muito tempo a gente tinha um olhar para aquele processo, acreditando que aquela experiência tinha sido construída para se subverter o sentido da corporação e alguém tirar proveito. Mas lá a gente observa o sentido pleno do mindset fixo a partir do exercício da liderança. Tu subjuga o teu liderato e tu não tem a condição de compreender aquelas pessoas que efetivamente contribuem para a construção do objetivo da corporação e do empreendimento, porque tu te blinda naquilo que tu autodefine como talento e como qualidades intrasubjetivas de inteligência e de perspicácia te colocam acima de tudo. Inclusive, não raras às vezes, acima de nós mesmos, enquanto eu de mim. Né? E anotei também, eu pensei, por eles vão me perguntar, né? Eu procuro, ao contrário de andar com 5 que descrevam quem eu sou, eu procuro entender o que os bons fazem. Procuro entender o que aquelas pessoas que marcaram a história fizeram, o que eles leram, de que maneira que eles se relacionaram com as pessoas, né? E aí eu vejo aqui, eu anotei, inclusive, Walt Disney, né? Eu anotei Charles Chaplin. Charles Chaplin deixa na sua história uma mensagem sobre humanização e solidariedade no tempo do filme mudo que tu chora, sem escutar qualquer palavra. E lições que você executa até hoje, principalmente no mercado corporativo. Até hoje, né? Eu vejo um cara como Abílio Diniz. Nossa, aqui. Jorge Lehmann, o meu querido presidente José Alves Filho, que se preocupa com as pessoas, que durante a pandemia ele instituiu um sistema de atenção médica para todos os seus mais de 4.000 colaboradores, fazendo chegar à casa de cada família a medicação necessária para que nenhum deles sofresse os efeitos da perda daqueles que amavam. Né? Então, talvez, conjugando tudo que a gente está conjugando e pensando no mundo daqui para frente, porque o futuro é depois que eu pisquei o olho. É o meu próximo suspiro. Vamos redimensionar a nossa bússola. Porra, a nossa bússola, Miranda. O nosso GPS existencial. E não vamos esquecer que atrás de nós, mas também dos nossos lados, vem gente como a gente. Gente que tem as suas histórias, os seus pesares, as suas perdas, os seus sabores e os seus dissabores. Mas gente que às vezes precisa apenas de um olhar, um aperto de mão ou, quem sabe, uma palavra. Siga em frente, que vocês estão no caminho certo e vocês são o sucesso. Porque o sucesso acontece todos os dias, sempre que tu és incansável na superação constante. Fechou? Fechou. O que ele faz? Nossa, que loucura. Professor, até é difícil perguntar isso. Ele faz 1 milhão de coisas, mas ele tem que falar. Mas vamos lá. O que você recomenda para a turma que está com a gente? Né? Uma leitura ou algum livro? O que você faz também para descompensar o momento Miranda de ser? Bom, agora eu vou esquecer a literatura, vou fazer algo assim para esquecer aquele mundo caótico lá fora. Ô, Barreto, tu não esquece. Tu não tem como esquecer do mundo caótico. Porque talvez o mundo não seja caótico. Né? O caos, ele pressupõe da transmutação na atitude das pessoas. Porque tudo que se opera no mundo parte de um ato de vida humana. O mundo não é caótico. O caos é imposto. E quem impõe o caos são as pessoas. Né? O que eu faço? Eu não esqueço. Mas talvez para processar a forma pela qual eu posso intensificar a minha contribuição na mudança de atitude das pessoas que imperam o caos, eu ando de moto.
mas nunca sozinho, sempre acompanhado daquela Adoro, que é a mais feliz de todas as mulheres, a minha. Eu leio, né? Eu escrevo e eu escuto rock and O roll. bom e velho rock and roll. É isso aí. Então, pega da leitura. Uma leitura que todo mundo tem que ler. Sei lá, uma coisa leve. Assim, cara, você não pode morrer sem ler isso. Ô Barreto, isso é muito problemático, né? Impor que você não pode morrer sem ler isso é sentenciar que você tem que ler aquilo que eu gosto de ler, porque aquilo que eu gosto de ler me faz bem. Cara, é uma lição fodida, velho. Tu compreende? Então sugere uma leitura. Recomenda uma leitura. Eu vou Que massa, cara. Que... eu vou te dizer assim, ó, o que eu gosto de ler? De tudo. Eu leio da capa da revista, do gibi, do jornal. Hoje temos poucos, né? Sim. Aos clássicos, eu gosto muito de ler filosofia. Eu sugeriria para você ler Shakespeare, Lindo. tá? Sugeriria para você ler Shakespeare. Eu sugeriria para você ler O Conde de Monte Cristo. Eu Ixi. tenho. Eu Nossa, sou sugeriria para apaixonado. você ler um cara que eu gosto muito, Alexandre Dumas, né? O Conde de Monte Cristo. que sou eu. Sustentabilidade emocional. Atitude para ganhar altitude. Que legal. Mas eu creio que é importante que as pessoas comecem a compreender o que existe além daqui, né? E eu sugeriria para você ler um livrinho muito fininho, escrito por alguém inanimado, que se apresenta como os 3 iniciados, o Caibalion. Valeu. Né? Eu sugeriria para você ler Mindset, é uma obra Você tem ele, né? muito boa. Eu sugeriria para você ler Ética Nicomáquia, de Aristóteles. Eu sugeriria para você ler Fédon, de Platão. E eu sugeriria para você ler Os Jardins de Álbia, do Miranda. Eu sugeriria para você ler O Segredo da Gentilidade, afinal viver bem não faz mal a ninguém, do Miranda. Eu sugeriria para você ler Rosas Desnudas, um romance de apenas 628 páginas do professor Miranda, mas eu também sugeriria para você ler Os Girassóis em Preto e Branco, histórias indefinidas de amores indecifráveis, do professor Miranda. Professor, essa é pra mim. Bom, se o Leandro quiser entrar na onda também. Uma só. Banda de rock que talvez eu não conheça pra eu ouvir. Pode falar. Uma banda que você goste muito, que eu com certeza vou Cara, pesquisar. Eu sou apaixonado por sempre explorar bandas novas. Quando eu vou estudar as bandas, elas já existem há muito tempo. Na verdade, assim, ó, há um estudo, eu não me recordo se é em Cambridge, né, que o heavy metal ele intensifica a tua potencialidade cognitiva de criação. Cara, eu curto Iron Maiden, eu curto AC/DC, eu curto Black Sabbath, eu gosto de Black Sabbath ainda na voz de Ozzy Osbourne, né? Ozzy. Eu curto Ira, eu curto Bideobaldi, uma banda do Rio Grande do Sul. Essa eu já não Eu conheço. sou Eu sou fascinado. E aqui vai meu abraço para ele. Fiz uma live com ele na semana passada. Vander Wildner, a lenda. Uau. A lenda. Líder de uma banda dos anos 80 chamada Replicantes. Replicantes. Teve aqui em Goiânia. Vander já veio muitas vezes Foi a no Goiânia. Bolshoi? Eu acho que ele vem agora no Bolshoi. Bolshoi? Não. O Replicantes é anterior a Bolshoi. Replicantes é 83. Ah, sim. Tu não era Não, nem mas o nascido. Vander. O Vander, eu acho que ele vem se Deus encaminhar essa força universal aí, ele vem lá. O Né? professor falou de todas as... Só não conheço essa Eu banda gosto, solista. eu gosto por influência dos meus filhos Strokers. Cara, eu não gosto muito. Todos os Gosto. meus amigos que sabem que eu, quando falo em Strokes, o Fernando não gosta. Cara, eu Eu curto. curto muito. E nós temos algumas playlists. E o baterista dele é É, brasileiro. brasileiro. Né? Nós temos algumas playlists das nossas viagens de moto, né? É uma meia dúzia, mas a que menos tem 44 horas de rock and roll, Nossa. né?
E em todas elas A eu minha tenho. tem 168 horas. Eu tenho, mas são várias que eu tenho no Spotify nas nossas viagens. E em todas elas eu repito Vander Wildner, eu repito Bideu Baldi Vou pesquisar e Bilbao. eu repito Ira. Que massa. Vamos fazer um brinde aqui? Agora. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado a vocês que ficaram conosco até agora. Miranda, foi só o primeiro. De novo, só fala seu Instagram ali rapidinho. @o professor Miranda _ Pronto. O Ah. seu, @Fala Barreto. o meu, Leandro.vsantos. Último recado e tchau. Luz, paz e amor incondicional. Sempre que você ver alguém, imagine que esse alguém é você mesmo, precisando de um abraço e de um eu te amo despretensioso. A caneca é sua, um presente do L2Bcast. Para minha coleção. Professor, obrigado. Show de Obrigado, bola. pessoal. Obrigado, pessoal. Um abraço. Valeu. Valeu.